Vamos conversar um pouquinho hoje aqui sobre a questão do rótulo diagnóstico em psicologia, ou psicopatologia, né, ou psiquiatria e coisas dessa natureza. Tá? Por que eu estou trazendo esse tema aqui? Esse é um tema que eu já trouxe aqui de maneira superficial num outro vídeo, não vou me lembrar qual agora, que eu cheguei a resvalar nesse assunto, mas eu não aprofundei a temática. Por que eu considero esse tema um tema relevante para a gente aqui? Né? Porque de um bom tempo para cá, né, se não me engano, aí, nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas, o rótulo diagnóstico em psicopatologia vem sofrendo uma série de críticas, tá? Que são críticas válidas, são críticas pertinentes. No entanto, me parece que alguns profissionais, né, e alguns estudiosos, principalmente na área da análise do comportamento, que é uma área que tem essa tradição, né, que tem essa, digamos assim, esse hábito, né, em fazer críticas ao rótulo diagnóstico, e parece que algumas dessas críticas são um tanto, digamos assim, rasas ou até mesmo equivocadas, no sentido de que certos profissionais não poderiam, né, ou pelo menos não deveriam utilizar rótulos diagnósticos na sua prática profissional. Tudo bem? Essa é uma questão que particularmente me afeta, né? Por quê? Porque eu trabalho com um rótulo diagnóstico, tá? Que é o transtorno de ansiedade social. Tudo bem? E eu tenho como base teórica, né, que é o pano de fundo ali da minha leitura das questões e etc., a análise do comportamento. Né? Eu estou inserido nesse contexto da análise do comportamento há muito tempo, pelo menos desde 2013, tá? De maneira formal. Né? E na época, quando eu comecei a frequentar esse ambiente, a me inserir cada vez mais nessa área, eu também era muito crítico e sou crítico à questão do rótulo diagnóstico, mas não num sentido de que nós não podemos utilizar os rótulos diagnósticos na nossa linguagem, na nossa prática profissional e assim por diante. Tá? Porque depende da maneira como você utiliza o rótulo diagnóstico. Então é mais uma questão funcional do que uma questão de inadequação por si só. Né? Não há uma natureza inadequada em você utilizar uma linguagem diagnóstica. Né? Então você falar que alguém tem fobia social, ou tem TAG, ou tem depressão, ou tem, sei lá, transtorno do pânico e assim por diante. Qualquer diagnóstico. Tudo bem? Por quê? Existe uma certa tendência de alguns setores da análise do comportamento. Aqui eu vou me restringir à análise do comportamento, mas tem outras linhas, tem outras abordagens da psicologia também que demonizam o rótulo diagnóstico, tá? Mas eu vou me limitar aqui à análise do comportamento, que é a minha área. Então, tem setores dessa área que, de certa maneira, né, condenam ou demonizam a questão do rótulo diagnóstico. Tudo bem? E nisso quer dizer, nesse contexto podem aparecer as críticas, digamos assim, inadequadas ou críticas que não fazem sentido em algumas práticas profissionais. Por quê? Porque, gente, eu trabalho com rótulo diagnóstico, mas o meu entendimento por trás do rótulo diagnóstico é um entendimento funcional. Tudo bem? É um entendimento de padrões de comportamento. Padrões de comportamento
que foram nomeados pela psiquiatria, pela psicopatologia de transtorno de ansiedade social ou fobia social, como era nomeado anteriormente. Tá? Então, assim, quando eu estou atendendo uma pessoa com fobia social, ou estou falando sobre o tema no grupo de estudos ou em qualquer outro contexto que eu fale sobre o tema, eu estou me referindo, né, ao termo, ao rótulo fobia social como um jeito de funcionar da pessoa em situações sociais. Tudo bem? Eu estou querendo dizer, né, que em situações sociais a pessoa apresenta um nível de ansiedade e preocupação com avaliação negativa tão grande que faz com que ela, na maioria das vezes, evite ou fuja dessas situações. Tudo bem? Então, é uma distinção crucial. Eu não estou tratando, eu não estou abordando o rótulo diagnóstico como uma doença interna da pessoa, como um defeito que precisa ser consertado. Tá? Eu estou entendendo que a pessoa com fobia social ela tem um jeito de funcionar específico numa situação social ou em várias situações sociais que traz prejuízo e sofrimento clinicamente importante para essa pessoa. Simples assim. Né? E aí, assim, a gente vê críticas, né? A gente vê uma certa demonização da questão do rótulo diagnóstico que eu acho completamente desnecessária. Porque depende como o profissional usa o rótulo diagnóstico. Eu nem assim, eu acho até, vou até um pouco mais além, né? Eu acho essa crítica até descabida em relação a psiquiatras ou psicólogos de outras abordagens que usam o rótulo diagnóstico de uma maneira diferente. Por quê? Porque a perspectiva teórica desses profissionais é diferente. Tá? Então você pode ter psiquiatras mais organicistas que vão ver a fobia social de uma perspectiva mais biológica, mais genética e assim por diante. Tá? É uma maneira de entender e é uma maneira de lidar com a questão do rótulo diagnóstico. Tá? Uma maneira mais estrutural, mais formal e sem uma ênfase na questão funcional da coisa. Tá? Então, assim, quando eu falo fobia social, eu estou me referindo a um padrão de sintomas, tá, que tem os seus antecedentes funcionais e tem as suas consequências no ambiente, mas que prejudicam a vida do indivíduo em uma série de áreas de funcionamento e trazem um sofrimento extremamente importante. Tá? E eu dar um nome, o simples ato de eu dar um nome a isso faz com que a própria comunicação seja mais efetiva e traz um certo alívio para a pessoa, em algumas situações, tá? Não em todas, mas traz um certo alívio, porque aí o cliente ou a pessoa, ela sabe o que ela tem, né? O que ela tem um nome para isso, né? Tem uma avaliação e tem um tratamento específico para aquilo. Tudo bem? Sem associar isso a uma doença no sentido médico, ou no sentido de que a pessoa é anormal, ou tem algum defeito que precisa ser consertado. Não. Esse jeito de funcionar, pessoal, não é um jeito de funcionar doentio, anormal, ou alguma coisa assim. É um jeito que a pessoa, em grande parte, aprendeu ao longo das suas experiências de vida, né, do seu histórico de vida. E, claro, também tem o componente herdado, o componente genético. Tá? Então, assim, a minha ideia, né, sobre a questão diagnóstica é basicamente essa. Né? Porque se a gente fosse levar à risca, né, essa crítica, essa demonização do diagnóstico, então acaba com todos os diagnósticos, né? E aí vira um caos. Então você tira lá o rótulo depressão, você tira o rótulo transtorno de pânico, você tira o rótulo esquizofrenia, você tira até o rótulo autista, por exemplo, que os analistas do comportamento adoram. Quer dizer, o que há
de terapias para autismo, né, a chamada terapia ABA, né, e os transtornos do espectro autista, na análise do comportamento, é uma coisa sem fim. Tá, pessoal? É uma coisa que não tem limite. Né? Então, assim, se é para a gente acabar com o rótulo diagnóstico, vamos acabar com todos. Por que vamos atacar aqui entre aspas, né? Por que vamos atacar ou por que vamos demonizar certos profissionais que trabalham com outros rótulos diagnósticos? Quer dizer, eu não posso ter um terapeuta comportamental especializado em depressão, né? Especializado em transtorno bipolar, especializado em transtorno de ansiedade generalizado, TAG, e assim por diante. Tudo bem? Então é só essa perspectiva que eu queria colocar para vocês aqui, nessa reflexão, sobre essa questão do rótulo diagnóstico. E dependendo do pano de fundo teórico com que o profissional trabalha, ele vai lidar de forma diferenciada com a questão do rótulo diagnóstico. Tá? E para a gente que trabalha na área comportamental, quer dizer, a gente tem uma perspectiva muito pragmática, né? Então, o rótulo diagnóstico ele serve muito com uma função de comunicação para a pessoa. Tá? E isso já dá uma ideia de que padrões de sintomas eu vou encontrar quando eu tenho uma pessoa rotulada com um tipo de diagnóstico qualquer. Tudo bem? Isso ocorre em outras áreas também, né, pessoal? Biologia, na química, na física, a gente trabalha com conceitos. Tá? É isso, gente. Espero que tenha sido interessante, espero que tenha sido útil essa reflexão para vocês. Se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, críticas, perguntas, vocês podem escrever aqui para mim. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aqui nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal também para a gente poder cada vez mais avançar com a nossa comunidade. Tá bom? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.